Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed, Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. E agora com a nossa outra convidada, a psicóloga Elisângela Pereira. Seja bem-vinda, Elisângela. Obrigada, Luciane. Prazer. Igualmente. Setembro ganha a cor amarela para conscientizar e estimular a prevenção do suicídio. Um problema de saúde pública que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. Elisângela, eu gostaria de começar perguntando sobre a depressão. Sim. Geralmente as pessoas cometem suicídio, têm depressão. Como que a depressão pode ser combatida? Quais são os sintomas que as pessoas devem prestar atenção? Então, a depressão, ela é um problema que cada vez mais se agrava, né? Os sintomas começa como uma leve tristeza, a pessoa vai, né, querendo ficar cada vez mais, eu brinco, vamos brincar de ostra, ela quer ficar cada vez mais dentro dela, e aí ela passa a não querer ter contato com as pessoas, aí ela quer ficar só dentro do quarto, e aí ela quer só ficar deitada. Então, é muito importante esclarecer isso, porque as pessoas acreditam que depressão é uma tristeza, só uma tristeza. Não é só uma tristeza, é um quadro, né, com vários sintomas comportamentais, hormonais. Existe comprovadamente uma mudança química que está acontecendo no cérebro dessa pessoa, que faz com que ela tenha comportamentos muito diferentes do que ela tinha antigamente. Né? Talvez fosse uma pessoa superativa e, de repente, ela começa a entrar nesse quadro, não quer mais trabalhar, não quer ver pessoas, então um isolamento social muito grande. Então, qualquer pessoa, né, um parente, um amigo, um filho, começa a perceber esses sinais, já tem que entrar em estado de alerta, porque pode estar acontecendo com essa pessoa. Elisângela, se eu estiver errado, você pode me corrigir à vontade, tá? Sim. O Jung é que trouxe, talvez ele tenha trago aquelas questões da pessoa que é a pessoa de mais ação, a pessoa mais introspectiva, Sim. a mais criativa, né? Ok. Então, o que eu penso é que talvez exista um modelo comportamental, um perfil de comportamento, um traço psicológico qualquer, que a pessoa tenha uma tendência a ser mais melancólica do que a outra. Sim. Sim. Ok, dentro dessa melancolia, então, ela começa a fazer esse quadro de mais tristeza, Tristeza e acabando lá na profunda. depressão. Sim. A gente ainda não consegue, assim, são várias pesquisas que estão sendo feitas nessa área, mas a gente ainda não tem respostas. Por que né? Porque o que a gente percebe, existem pessoas que passam pelos mesmos problemas, o mesmo quadro, e ela não entra num quadro depressivo. Muitas vezes a gente já sabe que existe um componente hereditário. É muito comum uma pessoa que teve uma mãe depressiva ou um pai depressivo, ela ter um quadro de depressão. Eu tenho históricos de pacientes lá na clínica que tem avô, mãe, e aí a pessoa... Então, é muito comum. Aprendido por comportamento ou de genética? De genética e aprendizado. Oh. Porque se você passa a sua vida, imagina você uma criança, Sim, vendo os seus pais, ou o seu pai ou a sua mãe, o tempo todo deitado numa cama, você começa a entender que aquilo ali é um comportamento comum. Oh. Então, isso a gente já sabe que acontece. Agora, tem esse conteúdo fisiológico. A gente sabe que existe uma modificação a nível cerebral, né, nos níveis de dopamina, de endorfina dessas pessoas, que fazem com que elas, que são hormônios da alegria, da felicidade, que fazem com que elas fiquem mais entristecidas. Então, a gente tem que batalhar, claro, em cima dessa área, né, com a psiquiatria, entrando com as medicações adequadas e com a terapia comportamental. Porque, na realidade, a gente precisa de uma mudança de pensamento. É a pessoa querer sair, ela encontrar motivo, porque na realidade a pessoa ela não quer se matar. Eu acho isso muito importante a gente deixar claro. Ela quer se livrar da dor. Sim. Então, às vezes, ela acredita que a única forma dela se livrar da dor é a morte. Você tocou num ponto muito importante, que também falei com o professor Marcos agora há pouco. Uma das soluções. Por que eu estou dizendo isso? O neurocientista gosta muito de trabalhar o que o cérebro aprende, como é que ele pode ser moldado, a questão da neuroplasticidade, né, e tudo mais, das neurópicas e tal. Se eu oferecer, e aí, tá, oferecendo novidade, variedade e o desafio crescente, assim, vamos passear, vamos fazer coisa diferente, vamos tirar a pessoa daquela bolha ali que ela vai se encontrando. Pode ser uma... É uma forma. Terapia comportamental, eu sou comportamental, a gente faz muito isso. Mas a gente precisa também fazer com que essa pessoa encontre
o motivo, né? Ela precisa encontrar um propósito para ela continuar vivendo. Então, na realidade, o que eu costumo dizer para ela, que assim, mas eu não tenho um propósito de vida. Eu falo, a vida é o propósito. Você está aqui é o propósito. Você tem que encontrar metas, são formas para você seguir, independente dos seus problemas, porque problema todo mundo tem. Então, e não é uma questão, né, de falta de dinheiro somente. Né? Todo mundo passa por dificuldade, né, maior ou menor, em algum momento da vida. Seja uma pessoa extremamente abastada, seja uma pessoa, né, com menos condição. Então, que as pessoas elas costumam, às vezes, colocar muito as justificativas ligadas a essas questões. Eu tenho pacientes riquíssimos que estão em terapia com essa demanda. Então, o problema não é esse. Eu acho que tem muito mais a ver com uma série de outros fatores, com um conjunto, né, de entendimento. Às vezes a pessoa não tem entendimento do que ela está passando. Por quê? Eles chegam muito com essa pergunta. Mas por quê? Eu acho que é uma questão assim, muito delicada, porque, pelo menos no meu visual, no meu mundo de compreensão, isso é independente da classe econômica, do status social, né? Sim, atinge. É médio, é rico, é milionário. Então, todos, às vezes, alguns têm tendência aí ao suicídio. Sim. E é preocupante mesmo, porque só eu mesmo, Juiz de Fora, que eu conheci 3, 4 pessoas conhecidas que suicidaram aí no último ano aqui em Juiz de Fora. Sim, o Brasil hoje, e pelo ele que eu é vi, o dado da quarto Organização país. Mundial, é o 4º país e está entre 10, 11 pessoas por cada grupo de 100 mil habitantes. Então, um número elevadíssimo, né? Que eu também acho que nós estamos entrando, né? E eu já conversei com o professor, você também sabe, segundo dados aqui, previsões, até 2020, 20% da população mundial vai ter depressão. Entendeu? É um número realmente assustador. E porque, enquanto você está falando isso, a pessoa fica arredia, né? Tranca na sala, né? Não quer sair, não quer conversar. Mas a ocupação, se trabalhar, se estudar, uma música pode um pouquinho mudar essa tendência suicida da pessoa? Pode, mas a gente não pode entender que essa pessoa ela não quer. É muito difícil para quem não viveu um quadro de depressão entender como é que funciona a mente de uma pessoa depressiva. Então, não é que ela não queira, ela simplesmente não consegue, e ela não consegue mesmo. De repente, você olha, a pessoa não tem nada fisicamente, mas ela está lá deitada numa cama, você fala, não, levanta, vamos lá e tal. Não é assim tão simples, porque existe toda essa parte química, né, funcionando no cérebro dela de uma forma diferenciada, e ainda a questão comportamental. Então, o primeiro passo, só colocar uma música, só dar um trabalho, na maioria das vezes, não só isso que resolve. Porque são pessoas que, às vezes, estavam trabalhando e estão de licença já há algum tempo, porque não estão conseguindo executar suas funções profissionais. Então, na realidade, a gente precisa fazer uma mudança, né, de estado mental dessa pessoa. Como eu falei, a gente precisa fazer com que ela encontre uma forma, um propósito na vida dela. Por que eu estou aqui? Né? E aí a gente tem que colocar que muitas vezes, dentro desse quadro que você mesmo citou, existem grupos que têm mais facilidade de não entrar no suicídio. Assim, as ideações suicidas, que é você pensar em suicídio, isso é muito comum. A maioria das pessoas, nem que seja uma vez na vida, já pensou nisso. Não significa que quem pensa vai fazer. Não é? E não significa que quem fala o tempo todo que vai se matar também não vai se matar, porque tem gente que tem essa crença, isso é para chamar atenção. Então eu acho que a gente tem que dar a devida atenção, sim, toda vez que uma pessoa toca nesse tipo de assunto, às vezes numa conversa informal. A gente nunca sabe se aquilo ali é uma brincadeira, se não é uma brincadeira, se ela está falando sério, porque a gente não sabe o grau de sofrimento psicoemocional daquela pessoa. Eu falo que depois que ela entra para dentro da casa dela, só ela sabe o que ela está sentindo ali, entende? Então, não é só isso. Eu acho que antes, a música, o trabalho, isso vem depois, já num estágio mais avançado. Mas o primeiro passo é um tratamento medicamentoso juntamente com a psicoterapia. Fazer com que essa pessoa volte a acreditar na vida. A questão é, ela está desesperançosa, ela não acredita. Por algum motivo, cada um, né, com a sua questão, que é muito subjetiva, mas ela não acredita, ela perdeu, a vida perde a graça, eles usam muito essa expressão. A vida perdeu a graça, a vida perdeu o brilho, a vida perdeu a cor, é tudo cinza. Pode estar um dia azul e elas falam para mim que o dia está cinza. Não tenho vontade, não quero falar com você, não quero falar com meu marido. Questões, o que pode causar sintoma? Um bullying, por exemplo, uma decepção amorosa, um desemprego,
pode desencadear esse processo Sim, depressivo? Claro, claro. A questão é que normalmente essas pessoas, isso a gente sabe, são pessoas que têm uma tolerância muito baixa à frustração. Então, qualquer tipo de frustração um pouco mais intensa para elas, porque de repente você vai falar, nossa, mas isso é uma bobagem, mas talvez seja uma bobagem para mim, porque eu tenho uma resistência à frustração maior do que aquela pessoa. Então, um término de um relacionamento, problemas financeiros, é muito comum uma pessoa que quebra, ela tem você acabou de comentar sobre isso, né? É uma pessoa que tinha um negócio, um empreendimento, e de repente ela faliu, né? E ela se vê cheia de dívida, ela se vê envergonhada. Então, tudo isso pode fazer com que essa pessoa entre nessa depressão. Porque muitas vezes ela não está conseguindo reorganizar esses pensamentos e encontrar uma saída para a vida dela. A gente teve, infelizmente, alguns acontecimentos na universidade, né, há pouco tempo, em que um aluno se suicidou. E quando eu estava em outra universidade também, né, aconteceu isso, né? Queria que você falasse sobre duas relações que a gente vê bastante. Uma são as pressões que a vida moderna trazem para o indivíduo, né? Essa questão de ter que conseguir ser bem-sucedido, ter salário, conseguir dar conta de toda a dinâmica do estudo, da universidade e tudo mais, as pressões do estudo e tudo mais, visando a uma carreira, talvez. E uma outra questão que eu acho muito importante, que é a identidade de gênero, né? Sim. Quer dizer, quando a pessoa não consegue, e também por bullying ou outros assuntos, não consegue o seu espaço de onde colocar a sua identidade. Sim. Elisângela, vou pedir para você responder a pergunta do professor Ash no próximo bloco. Ok. A gente vai para mais um rápido intervalo, voltamos já. Voltamos com a mesa de debates ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Pasqualini, você gostaria de complementar a pergunta do professor Ash? Eu gostaria, sim, ele tocou num ponto muito importante, que são alguns alunos, em algumas faculdades que ele passou, que cometeram o suicídio. Aqui em Juiz de Fora, e aí você até um pouco mais específico, sem dar nome à instituição, claro, alguns alunos do curso de psicologia chegaram a tirar a própria vida. Relacionando com o dele, só para você continuar, só para aproveitar a pergunta. Pegar o gancho. Então, primeiro, essa questão da pressão de trabalho, do nosso modo de vida hoje, essa competição, claro que isso tem uma influência, faz com que as pessoas entrem muitas vezes em depressão, elas se cobram demais e muitas vezes elas não têm o resultado que elas gostariam ou que a sociedade exige. Então é necessário, né, que a gente saia um pouco também dessa tentativa de ficar cumprindo aquilo que as pessoas acreditam que deve ser cumprido. É comum dentro da questão da identidade de gênero também, é um grupo de risco, é muito comum pessoas que têm esse tipo de problema, elas não dão conta às vezes por causa do bullying, por causa da discriminação, do sofrimento, elas também podem acabar vindo a cometer suicídio, é muito comum. E em relação à questão, né, de alunos, especificamente dentro do curso de psicologia, o que a gente sabe é o seguinte, as duas profissões em que não só estudantes, tá, mas já profissionais formados, atuantes, onde você tem maior número de suicidas, psicologia e filosofia. São os grupos onde mais as pessoas se matam. E as pessoas falam, mas por que deveria ser o grupo, né? Porque a realidade é que nós, dessa área, a gente tem muita informação e a gente lida com um lado da mente que é um lado, vamos dizer assim, sombrio. A gente lida com o lado sombra, tanto com o nosso, 24 horas por dia, quanto com o lado sombra das pessoas. Então, as coisas que às vezes eu ouço no consultório, se eu não estiver com uma cabeça, com uma mente muito centrada, realmente eu entro em desequilíbrio. E detalhe, a gente só ouve reclamação. Ninguém traz solução. A gente só ouve coisa ruim. Então a gente muitas vezes fica com a sensação de que realmente o mundo não tem jeito, né? É muito ruim, enfim. Mas não é isso, então a gente precisa estar sempre muito centrado, então por isso é importante que, inclusive, né, nos cursos de psicologia, de filosofia, a gente recebe esse tipo de orientação, que nós também precisamos cuidar do nosso emocional, fazer terapia, para que a gente tenha algo, para que a gente tenha alguém em quem se apoiar, para a gente se centrar, porque não é fácil, não é uma profissão fácil. Sim. Né?
Então, e o dia todo, né? Só escutando aquele... O dia todo. Meu caso, de 8 às 10, em média. Então, pensa, de segunda a sexta, sem parar 1 minuto. Para o almoço rapidinho, cafezinho e vamos que vamos. Então, você tem mesmo que fazer esse trabalho, tem que estar sempre bem orientado, fazer cursos e tirar o tempo. É o que eu falo, eu preciso, para mim, isso é o que eu uso para mim. Eu preciso daquele tempo para ficar fazendo nada. Então, onde que eu vou... para o mato, onde eu vou para a roça, onde eu vou para... Eu preciso de cachoeira. Cada um tem que descobrir o que é importante para se reenergizar e para entrar em reequilíbrio consigo mesmo. Eu preciso de natureza. Cada um tem que descobrir aí o que né, é necessário para se reenergizar. Eu já descobri. Então, se você me procurar no final de semana, com certeza eu vou estar em um matinho qualquer desse aí, com meus bichinhos, entendeu? É isso que eu gosto. E aí eu volto na segunda-feira com energia para a semana toda. Elisângela, fala-se muito em depressão, mas não é a única causa do suicídio. E o suicídio não é muito falado, existe um certo tabu para falar do suicídio em si. Qual que é a importância de campanhas como essa de Setembro Amarelo, de se falar do suicídio em si? Muito importante, porque realmente as pessoas elas têm um preconceito, me parece. Eu não sei se é um medo, como se falasse sobre isso, fosse atrair isso para a pessoa. Então, o que a gente precisa é exatamente falar sobre o assunto, tanto que o tema, né, da campanha é: precisamos falar sobre isso. Porque quanto mais você fala, mais a pessoa começa a ter o entendimento, né, daquilo que ela está acreditando, que não tem uma solução, que não é um problema solucionável. Às vezes um amigo pode falar: não, olha só, não é bem assim, mas encaminha, leva para um profissional especializado e a partir daí começar a fazer um trabalho para que ela compreenda que assim, tem solução sim. Eu costumo dizer que a única coisa que realmente não tem jeito é a morte. Depois que morreu, realmente aí não tem como. Mas enquanto a gente está nesse caminho de busca, e é necessário a gente entender que a vida é uma coisa muito difícil. Viver é difícil pra caramba. Então, por isso, muitas vezes as pessoas optam acreditando que vai ser mais fácil. Porque aí você encerra esse ciclo de problemas, independente de qual sejam eles, né? Você encerra ali. Mas não é isso. Eu penso sempre... E as pessoas que ficam? Eu atendo muitos filhos, pais de pessoas que cometeram suicídio. E as pessoas que ficam, como ficam? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar, inclusive, nessas pessoas. Então, eu vou tirar a minha dor, mas e a dor que eu vou causar? Imagina para uma mãe, imagina para uma filha, para um filho, a sensação de abandono. Então, isso tudo eu acho que tem que ser levado em consideração. Você falou que o ideal seria a mudança comportamental. E que você falou, os problemas dos hormônios do prazer, a pessoa tem que procurar liberar isso que ela vai ter, né? Ser mais feliz e tal. Eu acho que isso aí, concordo plenamente com você. Sim. Mudar o cenário. Acho que a pessoa está estressada, ela tem que mudar o cenário. Ela tem que ir onde tem uma cachoeira, pássaro, uma coisa que ela realmente gosta e valoriza, né? Sim, eu acho que a água do mar, a água de lagoas, lagos, né? Lógico, as suas devidas cautelas, né? É importante sim a pessoa aí. Inclusive o ruído. Eu acho que uma das coisas que mais afeta as pessoas são o ruído, porque uma agressão hoje, né? Além da perda auditiva, então nós precisamos de vez em quando ter silêncio. E aprender a estar em contato com o silêncio. Meditação, né? Fazer uma meditação. Não sei se minha pergunta, o objetivo que eu ia te perguntar é o seguinte: muitas vezes o ideal seria aí a mudança comportamental, mas a pessoa está tão recolhida que ela não quer mais. Aí vem aí o psiquiatra, né, e começa a dar medicamento e tal. Esse medicamento pode ter efeito de cura ou pode complicar aí, confundir aí o sistema, né, do corpo, da aceitação dos medicamentos. Como é que é? Qual que seria a solução ideal? Então, na realidade, muitas vezes não é de primeira que o psiquiatra acerta com a medicação. Então, por isso que ele marca a consulta, o paciente vai, aí ele é medicado, de repente, ele volta depois de 15 dias, para que essa medicação já tenha começado a agir e para que o psiquiatra consiga ver quais são os efeitos, se precisa mudar, adequar, porque muitas vezes tem efeitos colaterais, a gente sabe, e aí é necessário procurar a medicação ideal para cada paciente. Outra coisa que é comum que as pessoas fazem: fulano está tomando isso aqui, eu vou lá e tomo o comprimidinho da minha mãe. Não é assim que funciona. Cada caso é um caso. Então, assim, é necessário esse tempo de adequação, mas é importante a gente colocar que só medicação não resolve. A medicação, ela ajuda a equilibrar essa parte química que está em desequilíbrio. Se não houver uma mudança de estado mental, de pensamento, de forma de ver a vida,
ela vai tomar remédio para o resto da vida, que é o que a gente vê. Às vezes, pessoas que chegam no meu consultório que estão tomando a mesma medicação há 10 anos e elas não tiveram mudança nenhuma, mas aí elas acostumam, até porque a tendência é o organismo se acostumar com a medicação e ela continua agindo do mesmo jeito. Então, aí a gente encaminha para trocar esses medicamentos, porque provavelmente já não fazem mais efeito, e a partir de então, começar a focar mesmo na questão dessa mudança comportamental. É se descobrir. Vamos ver o que está faltando. Primeiro, entender o que fez a pessoa entrar nesse quadro e agora vamos entender o que precisa fazer para sair. Obrigada, Elisângela. Nosso programa está chegando ao fim, infelizmente. Ah, que pena. Na semana que vem o Caio vai estar de volta, vocês vão poder matar a saudade dele. Mas eu agradeço a participação dos debatedores e dos nossos convidados. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Obrigada. Professor Escher, também foi um prazer recebê-lo pela primeira vez. Muito obrigado, eu agradeço. E eu convido a voltar outras vezes. Poxa também. E você executando brilhantemente a função do Caio. Pode ficar tranquila, viu? Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a sua companhia e te convido para nos encontrarmos novamente amanhã às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Tem a reprise do nosso programa hoje às 18 horas e você também pode conferir essa e outras edições do nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. É só procurar por TV Juiz de Fora ou no aplicativo Diário Regional JF. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.